Inicia-se agora o culto da Igreja Batista Betel. Boa noite a todos, graças e paz, irmãos. É uma satisfação a gente estar aqui mais uma noite para cultuar e agradecer o nome do nosso Deus. Aquele irmão que sentiu o desejo de fazer um pedido de oração ou agradecimento, entre no nosso chat que depois da mensagem o pastor vai estar orando. Vamos louvar o Senhor. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Boa noite a todos, graça e paz, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 1, versículo do 22 ao 25. Leiamos assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória, como a flor da erva, seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que foi evangelizada. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, Todo-Poderoso que estás nos céus,
Obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos juntos, Senhor, para te cultuar, para engrandecer o teu santo nome. Obrigada, Senhor, pela tua providência nas nossas vidas. Obrigada por ter cuidado de cada um de nós, Senhor, por não deixar faltar nada, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor Deus. Abençoa cada irmão, Senhor. Restaura a saúde daqueles que estão precisando, meu Deus. Essa é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar mais uma vez. Exaltado nos céus, eu louvarei, exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Amém, irmãos. Amados, eu quero aqui dizer aos irmãos que nosso trabalho da União de Homens já começou. Nós já tivemos 2 reuniões. Queridos, o trabalho com os homens ela foi feito da seguinte forma. A gente tivemos um intercâmbio entre Mossoró e Natal, Igreja Batista Betel e a Igreja Santarém de Natal. Irmãos, foi uma bênção, muito bom trabalho. Nós tivemos 14 homens presentes. Sentimos falta de alguns irmãos da nossa igreja. E também, meus amados, os embaixadores do rei também, nós já estamos prontos para começar. Está faltando só os senhores, pais, mandar o seu filho
para procurar ou eu, ou Fernando, ou Lucas, ou Levi, para poder a gente colocar eles no grupo dos embaixadores, no grupo que nós temos da nossa embaixada, para poder a gente estar fazendo nossas reuniões, que vai ser na quinta-feira. Então, meus amados, o nosso trabalho de homens é um trabalho missionário também. Embaixadores e homens são missionários. Então, a gente vai ver agora um vídeo de missões. Eu vou falar aos amados que de Jesus já falou. Esse cordel vai falar o que Jesus ensinou, para nós o amarmos porque Ele nos amou. Pois nós devemos amar o outro como um irmão. Amar como nós mesmos é o amor do perdão. Vou mostrar o que fazer, anote e não perca não. Amo, multiplico, oro, e então depois reparto, vou e contribuo. Para sertão e serra parto, seja lá para onde eu for, seja na rua ou no quarto. Lá na Bíblia nós lemos, Ele me amou primeiro. Devemos então amar, seja assim verdadeiro. Ajudar a quem puder, praça, rua e canteiro. A Jesus anunciar e falar do seu amor. Viver como Ele viveu, Jesus nosso Senhor. Devemos multiplicar, repartir, seja o que for. Meus irmãos, nós também devemos realmente orar. Não podemos temer, devemos sim declarar, para que o mundo saiba que Jesus é o nosso amado. Concluo aqui a poesia. Quero dizer para os irmãos, vamos ir contribuir. Os missionários então, vamos lá nas regiões, nas estradas do sertão. Vamos nas casas falar que Jesus é o Salvador. Jesus Cristo, o único Deus, seja para quem quer que for. Repartir, orar e multiplicar o seu amor. Irmãos, chegou a hora de ouvirmos a palavra do Senhor. Boa noite, meus amados irmãos, a graça e a paz de Cristo. Que bom estarmos mais uma vez aqui nesse culto que prestamos a Deus, nosso culto de oração. Deus te abençoe, Deus te guarde, você esteja bem com a sua família, tudo no final dará certo para a glória, para a honra do nome de Jesus. Amém? Seja bem-vindo ao nosso culto. Os irmãos sabem, nós estamos voltando pela graça de Deus, tudo dando certo. Nós estaremos, já no mês de setembro, pelo menos com um culto, se assim for a permissão de Deus, culto de domingo, com um limite de pessoas, obviamente, seguindo todas as normas dos decretos, mas também estaremos transmitindo para aqueles que estão nos grupos de risco e dentro dos decretos, tá bom? Se prepare, esteja bem. Nosso culto de quarta continuará sendo transmitido dessa forma. A EBD, como tem sido uma bênção pelo Zoom, neste canal também. E as reuniões dos ministérios têm sido uma bênção através do Meet. E vamos aos poucos voltando, mas já estaremos avançando com todo cuidado, com temor de Deus e com respeito às leis e às normas. Deus abençoe. Queridos, eu quero nesta noite pensar rapidamente com os irmãos no texto da palavra do Senhor, para tentar nos ajudar na compreensão daquilo que vivemos. E hoje eu quero falar sobre lutas. É um assunto, que é muito comum a gente ver, tanto fora quanto dentro da igreja. Mesmo o cristão, aquele que serve a Deus, ele muitas vezes fala, pastor, ou chega para o irmão, para o outro e diz, por que tanta luta? Por que tanta provação? Eu sirvo a Deus, eu amo o Senhor, eu recebi Ele como meu Senhor e Salvador, a Jesus. Por que tanto sofrimento? Por que tanta provação? Porque Deus não está vendo isso, Deus não está se importando com isso. Não é comum a gente questionar e muitas vezes não entender. Às vezes acontece que algumas pessoas, mesmo sem entender, simplesmente pela fé, por uma submissão à plena vontade de Deus, à soberania de Deus, mesmo sem tanta consciência, fica calado ou recebe aquilo como
uma vontade do Senhor simplesmente, ainda que não entenda exatamente por quê, mas submete. Mas a grande maioria, e é comum da nossa natureza, a gente questionar e falar, meu Deus, por que isso? Não é? É a grande maioria. E eu me incluo nessa grande maioria. Deus, por que estamos passando por isso? Por que tanta luta? Por que eu estou sofrendo tanto? Por que quando uma coisa arruma, a outra esculhamba ali? O que está acontecendo? Então o objetivo nessa noite é, à luz da palavra de Deus, pensarmos e observarmos por que Deus permite, o que Deus está querendo fazer, por que passamos por provas, por lutas, por que tudo isso está acontecendo na sua vida e como você deve se portar nesses momentos, tendo a compreensão daquilo que Deus está fazendo. Amém? Esse é o objetivo. Então, eu peço que você abra o seu coração, ore a Deus agora comigo, pedindo ao Senhor que ajude você. Se porventura você está triste, desanimado, peça a Deus também que a palavra levante você, te anime, derrame fé no seu coração, traga esperança. Esta palavra, a palavra de Deus, é quem pode trazer esperança e mude sua história e sua vida, porque só Deus pode. Também você pode apresentar alguém que você ama, que está passando por um momento difícil. E vamos orar, pedir a Deus que entre com sua providência, com seu consolo, com sua mão poderosa. Amém? Amado e soberano Deus, aqui estamos diante do Senhor, neste culto que queremos prestar, estamos prestando a Ti. Cantamos louvores, glorificamos o Teu nome, e nesse momento nós nos achegamos à Tua palavra e pedimos, Senhor, desobstrui os ouvidos para que possamos entender do nosso coração, os ouvidos espirituais, porque temos uma tendência a não compreender, o inimigo inclusive luta para não recebermos a semente, entendermos ela, para que possamos continuar do jeito que está. Mas nessa noite, Espírito Santo, abre e vem sobre a vida do seu povo, para que o seu povo entenda e escute a sua voz em resposta a esse momento, aquilo que cada um precisa ouvir segundo sua vontade. Colocamos aqui das pessoas que amamos, colocamos esse momento da humanidade, do nosso país, do nosso estado e cidade. Pedimos misericórdia a Deus sobre os enlutados, sobre aqueles que estão lutando pela vida, sobre as famílias. Pedimos salvação ao pecador, Pai, segundo o seu grande e poderoso amor. Visita cada família, visita a Tua igreja sobre a terra e usa a Tua igreja nesses dias. Fala conosco agora, nós te suplicamos, no soberano nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Então abra a sua Bíblia no livro de Tiago, epístola, que chamamos de epístola geral, logo depois de Hebreus. Tiago, capítulo 1. Eu vou ler apenas 4 versículos. Tiago, capítulo 1. Quero ler com você a partir do verso 1, que diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Verso 2: Meus irmãos, tendes por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Apenas esses 4 versículos. Queridos, a epístola de Tiago é uma epístola geral, chamada de epístola geral, mas que leva, diferente de Hebreus, leva o nome daquele que o escreveu. Há 4 possíveis Tiagos que poderiam ter escrito esta epístola. 2 estão descartados, apenas 2 a grande maioria dos estudiosos consideram. Seria Tiago, filho de Zebedeu, o apóstolo Tiago. Mas esse morreu muito cedo na perseguição, no seu martírio, e não se entende que poderia ser ele por causa do tempo da sua morte. Então sobra Tiago, irmão de Jesus, ou meu irmão de Jesus, aquele que no começo rejeitou, não acreditou em Cristo, não seguia-o, mas depois teve uma conversão, tornou-se um servo de Jesus. Mais que isso, tornou-se um líder da igreja, um dos pilares ali com Pedro, com João, da igreja do Senhor. Isso está lá descrito no livro de Atos, ali por volta do capítulo 15. Você vai ver Tiago ali na liderança, mas mesmo antes você já vê Tiago em posição de destaque
como líder. Então Tiago, irmão de Judas também, que escreveu outra epístola, são irmãos de Jesus, é o autor provável desta epístola. Então vamos a partir do verso 1, e eu vou de verso a verso, nós vamos de forma expositiva buscar aqui entender por que sofremos. Tiago escreve essa epístola aos judeus. Ele diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele se identifica logo dizendo que ele é servo. Esse é o chamado de todo aquele que entrega o seu coração a Jesus. O que somos? Somos servos, né? Eu gosto dos apóstolos porque eles sempre estão colocando e abrindo as suas cartas, né? Isso é interessante, preste muita atenção nisso. Em um sentido, em uma forma de colocar muito clara e objetiva, apóstolos de Cristo, que eram pessoas que Deus usou de forma tão poderosa, escolheu, mas eles sempre se colocam na posição de servo, fazendo exatamente aquilo que Jesus ensinou. Ele, sendo Deus, veio servir. Por que a posição te traz um benefício maior, senão a humilhação de ser servo de Deus, o que é um grande privilégio? Então ele já diz: Tiago, servo de Deus. Todos somos servos, e nunca tire isso, perca de vista esse conceito. Você não veio para a igreja para ser alguém especial. Você aceitou Jesus no seu coração para ser servo dele, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa, Tiago já abre. Ele diz: as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. As tribos de Israel, antes de dividir ali Reino do Norte e Reino do Sul, também depois muitos dos reinos do Norte voltaram e de alguma forma congregaram de volta, e era uma expressão muito usada no antigo Israel, justamente porque eram as 12 tribos, os patriarcas ali, na época dos patriarcas. Então era uma saudação e uma forma de falar do povo de Israel, e Tiago usa aqui as 12 tribos que se encontram onde? Na dispersão. O que seria isso? Todos os judeus que viviam fora da Palestina, judeus, provavelmente Tiago está escrevendo a judeus, pode ser que tenha alguns gentios aqui, mas a grande maioria era judeus, né, que viviam fora da Palestina. Todos aqueles que viviam fora da Palestina, então estavam na dispersão. Quando você vê esse termo na Bíblia, é exatamente o que significa, né? Ele diz saudações. Tiago então escreve essa epístola, é uma epístola de orientação. Ela tem pouca doutrina, mas ela é muito prática no viver. O objetivo de Tiago, como todas as cartas do Novo Testamento, é o consolo também, e os ensinamentos para se passar pelas perseguições, que era muito comum no primeiro século, segundo século, da igreja sendo perseguida, até o terceiro século. Depois a igreja torna-se, de forma geral, a religião do império, mas a igreja no primeiro e segundo século foi muito perseguida. Então havia muitas dificuldades. As cartas são para consolar, instruir, né? Mas essa carta em especial, pouca doutrina, mas muita orientação. E Tiago tem um foco especial aqui. Ele diz assim: se vocês servem a Deus, se vocês são servos do Senhor Jesus Cristo, de Deus Pai, então vocês precisam também viver aquilo que decidiram seguir. É uma carta muito prática, onde Tiago quer ensinar que a vida deve ser vivida, a teoria e a prática devem estar juntos. Eu tenho que sair da teoria e ir para a prática. É isso que Tiago vai narrar, ensinamentos muito práticos, muito didáticos, para este povo, para estas tribos, essas igrejas que estavam na dispersão. Tá certo? Então, é isso que ele diz. Esse é o objetivo de Tiago. Então, depois da apresentação, Tiago vai para o verso 2 e diz: meus irmãos, tende motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Meus queridos, é muitas vezes incompreensível a mente humana, não é? Entender o que Tiago está pedindo aqui. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, ou de grande alegria, passardes por várias provações. Como é que um homem pode conceber isso no coração? Estar alegre por passar por provações. Talvez você fale assim: pastor, sinceramente, como é que eu posso estar alegre passando por provações? É porque é exatamente o que ele diz no verso 2. Ele convoca o povo a ter esse sentimento, a ter essa compreensão. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria.
Como é que eu posso estar alegre no sofrimento? Como é que eu posso ter toda alegria passando por lutas, com tudo caindo, com tudo dando errado, com coisas... Como é que eu posso estar alegre? E aqui é preciso fazer uma distinção da luta, que é um resultado de alguém que vive uma vida piedosa, que busca o Senhor e que decidiu andar em seus caminhos, e daquilo que é resultado de uma vida completamente fora dos padrões de Deus, onde você mesmo cava o poço que você vai cair. Não, ele está dizendo daquele que serve a Deus e que por servir a Deus está passando por lutas, mas ele aqui chama o povo de Deus para estar alegre. E a pergunta é: como é que alguém pode ter alegria passando por provações? É simples. Primeira lição aqui, o que Tiago está querendo nos ensinar e pedindo ao seu povo que aprenda, é que o cristão não deve ter o sentimento de alegria e de que está tudo bem apenas quando tudo realmente, quando a paz, a mantimento, a fartura, quando não há nenhuma dificuldade. Então eu posso estar alegre. O que Tiago está querendo ensinar a esse povo, ensinando esse povo e chamando esse povo para viver, é o seguinte: mesmo que você esteja em meio a uma grande guerra, tenha alegria, porque você é um servo do Senhor. Amém? Porque muitas vezes a nossa compreensão de alegria é no entorno que está tudo bem, e não é exatamente assim que acontece. Por isso Tiago diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. É incompreensível, talvez, para as pessoas aí fora, é incompreensível para aquele que não é cristão estar alegre ou estar feliz mesmo no meio às lutas. Mas é compreensível ao cristão, porque nós sabemos que a base da nossa alegria, nós sabemos que a base da nossa felicidade, o nosso contentamento está dentro de nós por uma obra feita em Cristo, através do Espírito Santo, quando nós nos entregamos a Ele, e que as provas são inerentes a essa vida. Então eu preciso, porque se eu vivo diferente, tem alguma coisa errada, eu ainda não experimentei, eu ainda não estou o suficiente maduro do entendimento de que o que é viver com Cristo, e porque Ele me chamou, e aquilo que Ele fez por mim, então eu preciso que tudo esteja bem para me estar alegre. Não, porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então a primeira coisa que você precisa aprender nessa noite é que mesmo que alguma coisa não esteja muito bem, ou que você esteja passando por um momento difícil, e pode ser que isso esteja acontecendo, e muita gente está hoje vivendo um momento difícil, entenda, tenha motivos de alegria. E ele vai explicar o porquê disso exatamente no verso 3. Por que eu tenho que estar alegre no meio das lutas, pastor? Tiago, ele mesmo vai dar a resposta no verso 3. Ele diz: sabendo que a prova da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Por que então eu preciso estar alegre? Porque eu sei o que ele diz, sabendo. Eu preciso saber, eu preciso entender, sabendo que a prova da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Eu preciso saber que Deus está permitindo aquilo com um motivo específico. Porque nós estamos aqui, no dia que nós aceitamos Jesus, nós fomos salvos. O Espírito Santo veio habitar em nós. Deus começou uma grande obra. Mas a partir daquele momento nós estamos num processo de santificação e sendo trabalhados e transformados à imagem do seu Filho. É uma obra, é a obra que Deus está fazendo. Então Tiago diz: sabeis, ou sabendo. Ele ensina essa igreja, ou esses irmãos, sabendo que esta prova que Deus está permitindo, né, da vossa fé, se ela for confirmada, ela vai produzir perseverança. O que Tiago está dizendo aqui é que Deus permite as provas como submeter o seu povo a uma prova para firmar esse povo, para melhorar esse povo, não é? Porque passamos por provas para ver o que é provar alguma coisa. A gente prova alguma coisa para mostrar a qualidade daquele produto. Quando o ouro, você vai vender uma peça de ouro, o ourives ali, ele vai fazer uma prova para saber, para dizer: este ouro é bom. Ele passa pelo fogo, ele tem reagentes lá de testes.
esta é a prova. Nós precisamos saber que Deus permite, em segundo lugar, é porque Ele está provando a qualidade deste que decidiu andar com Ele. Ele está preparando. Esta prova é a qualidade de algo, de uma pessoa, de qualquer coisa. Deus permite para aumentar a nossa força, para dar qualidade ao seu povo, para fortalecer o seu povo em Cristo Jesus. Para quê? Para vencer o mal. Eu preciso ser provado, eu preciso ser testado, eu preciso passar pelas provas para me fortalecer, para aprender, para pegar experiência, para ficar, como dizem aí, casca grossa, para aprender a vencer as dificuldades e o mal. Por isso Tiago diz no verso 3: sabendo que a prova da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então você precisa saber, você não está sendo provado por acaso. Deus está trabalhando a sua vida. Deus está trabalhando aspectos da minha e da sua vida, em várias situações, em vários eixos das nossas vidas. Ele está testando, seria um teste. Ele espera que você passe, mas nós precisamos saber. Por isso ele diz, tenha como motivo de alegria. Você consegue agora compreender o verso 2? Quando ele diz, tenha motivo de toda alegria passar por provação, porque aí ele começa e ele volta no verso 3 dizendo, sabendo, porque vocês sabem que esta provação da vossa fé, da fé que você confessou em Cristo, uma vez confirmada, ou seja, se você conseguir passar, glorificar a Deus, se alegrar, não desistir da caminhada, se você de fato é crente, não vai desistir, isso está provocando, reagindo dentro de você, forjando você, preparando você para vencer todo o mal e resistir na hora que os ventos soprarem. Oh, glorioso Deus! Como Deus é bom, como Deus sabe trabalhar. Não é assim na vida, não é assim que uma criança, e que nós somos provados no decorrer da vida. Nós estudamos e vamos ser submetidos a uma prova no colégio para ver se vamos passar. Aí quando você não vai bem, você volta e o professor diz, vai estudar mais, você ainda não está pronto, está vendo que aqui falhou, você está escrevendo ainda assim, você interpretou, provando, sabendo que aquilo ali vai produzir o quê? No nosso caso aqui ele diz, produzir perseverança. O povo de Deus não pode desistir. O povo de Deus foi chamado para não desistir, pois nós estamos caminhando a nossa Jerusalém. Veja que quando nós percebemos e entendemos o que o apóstolo, o Tiago está dizendo aqui, nós entendemos que tudo tem um porquê e Deus permite. Ora, o povo de Israel foi provado de tal forma, a igreja primitiva, a igreja ao longo dos séculos tem sido provada para se fortalecer na pessoa de Cristo. Então é por isso que você passa por provas, porque você talvez tenha pontos fracos na sua vida e Deus quer fortalecer a sua fé. Ele está provando você e Ele espera. Então esse povo estava passando por lutas, mas Tiago está alertando esse povo, orientando esse povo, dizendo, tenha alegria, não fique maldizendo, não fique amaldiçoando, reclamando, murmurando. Vocês estão sendo provados, saibam disso, porque Deus está forjando vocês e provando a vossa fé para produzir em vocês perseverança. Louvado seja Deus. É por isso que o povo de Deus é provado. E por fim o verso 4, ele diz assim, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. É claro que Tiago aqui não está dizendo que nesse sentido de tratar-se de pessoas que não tenham defeito. Nós nunca seremos pessoas assim, fora de defeitos, infalíveis, não, mas ele diz que esta prova que Deus permite para provar a nossa fé, e se nós estivermos firmes e permanecermos, ainda que vai ser difícil, porque toda prova, não é noite sem dormir, quem quer passar no vestibular, quem quer ir para o concurso público, é renúncia de muitas coisas na vida, tudo é prova, mas haverá um benefício, você receberá o benefício. Ele diz, ora, a perseverança que esta prova vai produzir, através da vossa fé, deve ter ação completa, para que sejais perfeitos. Não é que você vai ser perfeito no sentido de não falhar mais, mas Deus está forjando você.
Deus está preparando você, cada área da sua vida, o seu falar, o seu sentir, a sua forma de pensar, a sua forma de enxergar a vida. Deus está preparando e moldando a sua igreja. Esse é o objetivo. Era isso que Tiago estava ensinando esse povo. Quando isso acontecer, entendam, vocês terão, esta prova trará uma ação tão completa e vocês serão perfeitos. Perfeitos exatamente nesse sentido. Perfeitos nesse sentido de quando da prova, Deus trabalhar e corrigir, porque nós somos cheios de defeitos. Às vezes achamos que o indivíduo converte e vai vir para a igreja tudo certinho. Não se engane. Há muita coisa a ser consertada. A obra, claro, cada caso é um caso, cada um tem uma experiência diferente, mas tem também toda a história que cada um viveu na sua vida. Mas uma coisa é certa, Tiago está dizendo, quando isso acontecer, ora, a perseverança deve ter ação completa. Completa é o todo. Todas as áreas da sua vida, muitas áreas da sua vida, as áreas de deficiências que Deus está permitindo. Você sabe, você fala, mas meu Deus do céu, eu não aguento fulano de tal, eu não aguento. Deus colocou essa pessoa na sua vida para tratar, provar uma área da sua vida deficiente, para que você seja completo. Seja completa essa obra de Deus com o seu povo, para que sejais perfeitos. Sabe, para que você aprenda a ter paciência, aprenda a ser perseverante, aprenda a amar mesmo aqueles que lhe aborrecem, e saber que Deus muitas vezes permite aquele chato, aquela chata na sua vida, mas não é para te matar, é para te melhorar. Sabendo que Deus coloca aquele chefe, Deus coloca aquela situação, Deus permite aquele trabalho, Deus permite aquela... Tudo isso Deus tem um propósito. Por isso no verso 3 ele diz, sabendo. E muitas pessoas não sabem disso e murmuram e reclamam e ficam. E ele diz, para que sejais perfeitos. Agora ele diz assim, e íntegros e em nada deficientes. Íntegros aqui significa inteiros. Para quem? Para Deus, inteiros. Moldando o caráter. Sabe, eu fazia assim, mas eu costumava mentir, eu costumava dar um jeitinho aqui na igreja, mas assim lá em casa ou no trabalho ou em alguns relacionamentos fora da igreja. Não, a conduta, a vontade de Deus e a prova vem. Deus permite para tornar o seu filho, o cristão, alguém íntegro, inteiro em tudo, para chegar-se mais perto de Deus. Tiago está dizendo aqui, ensinando esse povo perfeito, sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Ele está dizendo para que você se aproxime mais de Deus. A prova deve levar o cristão mais perto de Deus, para mais perto do Senhor. Na sua luz vemos a luz, não é? Conheça a Deus e conhecerás a ti e serás transformado. É Deus que nos transforma. Este é o objetivo. É disso que Tiago está falando aqui. O objetivo é levar você para perto do Senhor. A prova deve levar você para perto do Senhor. Se ela se afasta de Deus, tem alguma coisa errada. Ela não pode te afastar, ela tem que te levar. Ela não pode te piorar. Eu saí amargurado, eu estou mais cascudo, mais ruim, eu estou mais pessimista. Então tem alguma coisa errada, porque a prova, segundo aquilo que Tiago ensina e pede a este povo que entenda, é o contrário. É para perfeição, é para a integridade, é para eficiência e não deficiência na caminhada cristã. Meus queridos, eu vou terminar, então eu queria rapidamente fazer algumas aplicações aqui. Bom, eu comecei dizendo que muitos reclamam, que não entendem, muitas vezes na prova. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que talvez nos falte um pouco de Bíblia. Quando nós não entendemos, é porque talvez o primeiro sinal é que eu preciso buscar mais a Deus para entender tudo o que acontece comigo, como servo de Deus. Então a primeira coisa, se aproxime de Deus. Porque se esta prova está te levando para longe de Deus, alguma coisa está errada. A segunda coisa que eu aprendo aqui é que, apesar da prova, o escritor nos diz que eu preciso estar alegre. Porque aqui a gente vai entender que a alegria do cristão não está em situações que estamos vivendo.
mas na certeza da vida eterna, na certeza da obra redentora, na certeza de tudo que Deus já fez, numa alegria que não vem, que está no coração do homem, apesar de todas as coisas. Não é a ausência da paz, não é a presença da guerra, mas é a presença de Deus na minha vida e a consciência de saber que Ele está no controle de tudo. Eu aprendo aqui que nós precisamos de fato entender que a minha alegria não está naquilo ou naquela coisa, está no Criador. E por fim, eu aprendo aqui que Deus permite tudo isso porque Deus nos ama de tal forma que está nos corrigindo, usando situações, pessoas, objetos, situações para melhorar as nossas vidas. E como é bom, depois do sofrimento, das lágrimas, do choro, quando chega o dia da formatura, chega ali, convida a família, chama os amigos para receber lá o diploma, e ali todo mundo esquece, né? E fala, valeu a pena, eu saí do lado de lá do túnel muito melhor. É o que Deus está fazendo com a sua igreja, é o que Deus está fazendo com a sua vida. Por isso não reclame mais daquilo que está acontecendo, apenas busque a Deus, apenas procure saber, se alegre, glorifique a Ele, seja aprovado e seja aprovado por Deus, porque você certamente está sendo melhorado, aperfeiçoado, está sendo inteiro para Deus e nada deficiente. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus aplique essa palavra em seu coração. Deus abençoe. Que Deus guarde sua vida, lhe dê um resto de semana abençoado, que o Senhor responda a cada pedido que foi colocado, que a poderosa mão de Deus esteja sobre você, os seus, e que o Senhor estenda a sua mão, te levante, te acuda e entre com sua misericórdia, que Ele lhe ajude a passar pela prova, para a glória do seu nome. Ele te aperfeiçoa. Tenham todos uma ótima semana. Domingo estaremos no nosso culto. As nossas redes estarão divulgando a programação da igreja. Não pare, Deus é contigo. Que a paz e que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus e que a consolação do Espírito estejam com todos, hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe no nome de Jesus Cristo. Que nós possamos adorar a esse Deus. Grande é o Senhor e muito digno na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos.
engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em